Saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Glória a Deus. Carta aos Hebreus 13, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixei envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Versículo 10: Temos ou possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos. A tua palavra é abençoada, Senhor, é uma espada penetrante, ela é viva e eficaz. Que nesta noite o Senhor nos abençoe com esta mensagem, que a tua palavra fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Temos um altar, de que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. Quero agradecer a Deus, primeiro pela presença do pastor Isaías, pelo sorriso do pastor Isaías novamente aqui no púlpito, graças a Deus, nosso pastor, o qual nós temos o privilégio de servir a Deus com o nosso guia, como diz aqui a palavra de Deus, Nós possamos imitar o nosso pastor, principalmente na simpatia, e possamos ter esse desprendimento no nosso coração, de olharmos para as coisas sempre com este sorriso. Problemas na nossa vida é que não faltam, não é verdade? Mas se nós os encararmos com o nosso coração confiado no Deus que tem todo o poder, glória a Deus, tudo será diferente. Glória a Deus, tudo será diferente. A palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite, diz que, falando sobre os deveres da igreja e os deveres espirituais. Esses deveres espirituais sobre os quais o autor de Hebreus está citando, vem falando de nós obedecermos e seguirmos o exemplo, imitando os nossos guias, que são os nossos pastores. Fala de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz que Jesus é o Deus verdadeiro, e Deus não muda conforme as épocas, Ele é o mesmo. E no versículo 10 tem um versículo interessante que diz que nós temos um altar, e aqueles que servem ao tabernáculo não podem participar desse altar. No versículo anterior, o escritor está dizendo que há muitos que se preocupam com os alimentos que eram oferecidos no altar do tabernáculo, mas a igreja agora tem um altar diferente daqueles que eram praticados no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. A Bíblia diz que muitos patriarcas tiveram seus altares. A Bíblia fala do primeiro homem que teve o seu altar, Noé. Fala do altar de Noé, fala do altar de Abraão, o altar de Isaac, o altar de Jacó, fala do altar de Davi, altar de Samuel, altar de Josué, altar dos Recabitas, altar do templo de Salomão, altar de Gideão, altar que não se acabava mais, tantos eram os altares. Haviam altares abomináveis também no Antigo Testamento,
Isaías capítulo 65 fala dos altares que Deus odiava. E ainda fala de altares que foram erguidos não para a glória de Deus, mas para a glória do próprio homem. A Bíblia diz que temos um altar. E o que é que nós temos nesse altar? Segundo aquilo que nós lemos na Bíblia, e se a Bíblia fala de altar de Gênesis e Apocalipse, porque em Apocalipse 8:3 diz que Jesus é o altar que nós oferecemos, a igreja oferece o seu sacrifício sobre o altar Cristo. O que é que nós temos nesse altar? Nós temos nesse altar um lugar de comunhão, nós temos nesse altar um lugar de intercessão, nós temos nesse altar um altar de sacrifício, e nós temos nesse altar um altar que é um lugar de fogo. Quantos têm um altar na sua vida? Se você não levantou a sua mão, eu quero te convidar a levantar, porque você tem um altar. Alguém pode dizer assim: eu não tenho um altar porque eu não sou crente. Não, a Bíblia diz que todos temos um altar. Todos temos um altar. E o que é oferecido nesse altar? Esses homens venceram, e quando venceram, edificaram o altar ao Deus verdadeiro. Quando Deus tirou Israel do Egito, a Bíblia diz que Moisés vinha pelo caminho do deserto, o povo vinha cansado por causa da fadiga, eram muitas mulheres, homens, velhos, animais e crianças, e eles, quando estavam já fadigados do caminho, Amaleque, ou os amalequitas, se levantaram contra o povo de Deus. E então diz a Bíblia que Moisés, Arão e Ur subiram no monte, e enquanto Moisés levantava a mão, a Bíblia diz que Josué prevalecia com a sua espada contra Amaleque. E no final daquela peleja que durou todo o dia, na qual Moisés, cansado, teve que ser apoiado pelos seus irmãos Arão e Ur, de maneira que suas mãos pesadas ficaram apoiadas sobre pedra, ele sentado numa pedra e seus braços apoiados. Então Israel, diz a Bíblia que Josué, Israel, desbaratou Amaleque ao fio da espada. E quando terminou este acontecimento, este evento tão extraordinário, que foi a vitória de Israel contra Amaleque, a Bíblia diz que Moisés subiu ao cume do monte, e lá edificou um altar ao Senhor. Ele disse: o Senhor é a minha bandeira. Todos temos um altar e precisamos obedecer à lei que a Bíblia revela sobre o altar. Deus, quando vai entrando junto com o povo em Canaã, Deus disse: olha, quando vocês entrarem em Canaã, não façam altares como os cananeus. O povo de Deus tem um altar diferente, meus irmãos. E Deus, pelo Espírito Santo, falou ao meu coração nesta tarde, que há pessoas na igreja, há crentes, e Deus tem uma mensagem para nós nessa noite dizendo o seguinte: é muito simples, que muitos, ao invés de levarem as suas lágrimas no altar, estão chorando lágrimas do altar. Nós devemos levar as nossas lágrimas no altar de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um odre, um recipiente que Ele colhe as nossas lágrimas. Devemos ir a Deus, já que temos um altar do qual Deus vem receber o nosso sacrifício, devemos nos apresentar diante de Deus com as nossas orações, súplicas, intercessões, como a Bíblia diz que nós devemos fazer. E quando estamos assim diante de Deus, a Bíblia diz que Deus está colhendo dos nossos olhos as lágrimas no altar, porque há muitos que vão chorar lágrimas do altar. Há muitos que estão desprezando o sacrifício, estão desprezando a intercessão, estão desprezando o culto verdadeiro a Deus, estão imitando cultos que não agradam ao verdadeiro Deus. E este culto que não agrada a Deus trará consequências que custarão lágrimas e lágrimas de dor.
Mas longe de nós, nesta noite, que isso aconteça com esta congregação, porque neste lugar vamos levar aos pés do nosso Deus as nossas lágrimas. Quando eles entraram em Canaã, Deus disse: não copiem, não se assemelhem, não procurem utilizar a planta que os cananeus utilizaram nos seus altares, porque os cananeus utilizavam tijolos odiosos, diz a Bíblia, utilizavam jardins de embelezamento, e ao redor dos jardins, postes com balaíns para adoração. Deus disse: não, o propósito do verdadeiro altar é a adoração pura e verdadeira àquele que é o poderoso, aquele que é o Deus que tudo pode fazer nas nossas vidas. Os cananeus adoraram daquela maneira e foram derrotados pelos seus inimigos. Deus disse: vocês não vão fazer assim. Eu não quero que ninguém faça nada de muito bonito, de muito garboso, de muito exuberante, não. Onde vocês estiverem, o meu altar estará andando com vocês. Se vocês estiverem no deserto, edifiquem ali o altar, porque eu vou ali receber o sacrifício que vocês oferecerem a mim. Eu lembro agora, meus irmãos, quando nós éramos jovens, estávamos na congregação orando, e de repente apareceram 4 adolescentes carregando uma senhora. Cada um segurava uma perna ou um braço, e entraram na congregação. E nós ficamos admirados: o que está acontecendo? Por que vocês entraram com essa senhora dessa maneira? Porque nós viemos expulsar o demônio na igreja. Mas por que não expulsaram o demônio lá onde a mulher morava? Não, porque o demônio se expulsa na igreja. Sabe o que é isso? Pessoas que estão trocando, buscando o altar diferente do que Deus estabeleceu. Deus disse: não se importem com a forma, onde vocês estiverem, edificam um altar de adoração em meu nome, eu vou estar ali. Glória a Deus. Certo? Agora, um tempo passado, meus irmãos, eu estive observando na internet, estão ensinando como a pessoa deve adorar, estão ensinando como se deve ministrar a Deus. E aí aquele professor estava mostrando didaticamente, estava mostrando ali com a forma física, através de expressões, como se adorava a Deus. E aí chegou o momento da aula prática, e então aqueles jovens, aquelas pessoas que estavam ali, se lançavam ao chão, e uns rolavam, outros faziam careta, outros babavam. Não é isso que Deus quer. Deus quer só um coração contrito e quebrantado, para Ele habitar. Deus quer uma igreja que tenha um altar onde Deus possa vir, onde Deus possa falar, onde Deus possa operar os seus milagres. Deus não está preocupado com os nossos shows. Deus quer a glória dele no nosso meio. Deus quer a glória dele, porque o altar feito de terra, como Moisés fez, feito de rocha inteira, como Moisés fez, feito de pedras não lavradas, como Moisés fez, retirada da terra, retirada do rio, era coisa simples, porque o que importava no altar não era a formatura, não era o embelezamento. O que importa no altar é quem vai receber, aleluia, o sacrifício. A Bíblia diz: apresentei sacrifícios de louvor a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Uma igreja, glória a Deus, que tem o seu altar segundo a planta de Deus, é uma igreja que Deus movimenta. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nesta manhã nós estudamos sobre Daniel, numa corte cheia de ídolos, idólatra, longe dos seus pais, longe dos seus parentes, sozinho, 120 príncipes, mais 3 presidentes. Daniel estava ali sozinho, mas Deus estava com ele. Glória a Deus. Aleluia. Que adianta eu ter uma multidão ao meu lado se eu ando sozinho? Mas se eu sacrifico, mas se eu apresento a Deus o meu culto verdadeiro. Davi,
O que você, Davi, está fazendo aí no meio das ovelhas? Venha, Davi, com teus irmãos, vamos oferecer, vamos a Siló, vamos oferecer o culto verdadeiro. Davi, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Onde ninguém está vendo, meu irmão, Deus está vendo o verdadeiro louvor que sai da tua boca e dos teus lábios. Aleluia. O culto verdadeiro a Deus é de um coração quebrantado e contrito. Oh, glória a Deus. Muitos têm abandonado este culto verdadeiro. Muitos têm, aleluia, se esquecido de que Deus deseja, que Deus busca os verdadeiros adoradores. Oh, glória a Deus. A samaritana disse para Jesus: Senhor, Samar disse que é em Samaria, os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: oh mulher, virão dias que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E diz ainda Jesus: o Pai procura os verdadeiros. Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão os verdadeiros adoradores, meus irmãos? A Bíblia diz, a Bíblia fala dos do altar que não agrada a Deus, do altar desconhecido, dos altares abomináveis. Oh, mas Deus deu uma planta para nós nesta noite. Vamos entrar somente pela graça de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Deus ofereceu o maior sacrifício no seu altar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho em sacrifício. Deus foi o primeiro a ir ao altar. E hoje Deus está dizendo: você, está convidando você, venha fazer parte da igreja, glória a Deus, que sacrifica, que adora, que ora, que busca, a igreja que está fazendo a obra do Senhor. Quantos querem fazer parte dessa igreja verdadeira? Oh, igreja militante, igreja triunfante, não é a igreja aparente, é a igreja física, aquela que se vê, não, é a igreja que foi batizada no Espírito Santo, a igreja que crê no Deus verdadeiro, no Deus que está aqui nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Se Deus está aqui nesta noite, nós vamos sair daqui diferentes. Glória a Deus. Amém? Você está sentindo a graça de Deus na tua vida, irmão? Oh, maravilha, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus não está preocupado com forma nem aparência. O que Deus busca são corações quebrantados e contritos. Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? Quantos dizem amém? Vai achar no meu coração. Glória a Deus. Vai achar no meu coração, glória a Deus. Vai achar no meu coração. A Bíblia diz em João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Se tu tens fé neste Deus verdadeiro, se a tua vida é um altar que agrada a Deus, sai da frente, Satanás, porque Deus está contigo e você vai vencer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que este altar que Deus levantou é um altar especial, é um altar que tem uma planta. A Bíblia diz que neste altar eram queimados sacrifícios e ofertas que agradavam a Deus. Era queimado incenso sobre esse altar. Aleluia. O que é o incenso no altar? São as nossas orações. Oh, Jesus disse: e quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora em secreto, porque o teu Deus que ouve em secreto te recompensará. Oh, glória a Deus, aleluia. Temos um altar que não podem comer daqueles que servem ao tabernáculo. Nós temos um altar, meus irmãos, que necessita a cada dia que nós venhamos a retirar as cinzas que tem atrapalhado a queima. Oh, glória a Deus. Há muitos altares só fumegando, só com a fumaça, com a cinza por cima. Vamos nesta noite soprar nessa brasa, meus irmãos. Glória a Deus, porque Deus já acendeu o fogo. A Bíblia diz, Levíticos 6:13, o fogo arderá continuamente sobre esse altar e não se apagará. Glória a Deus. Quantos tem esse fogo sagrado na sua vida? Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe por que tem tanta erva daninha, tanto inseto, tanto bichinho se aproximando da tua vida? É porque o fogo está se apagando na tua vida. E o fogo, quando está quente, meu irmão, não fica nada, nem bicho feroz fica na floresta perto quando tem uma fogueira. A primeira coisa que uma pessoa faz quando chega num lugar que está sozinho, eu já vi até num programa chamado Sobrevivente, a primeira coisa é acender o fogo. Aleluia, aleluia. A primeira coisa é ter fogo sobre o seu altar.
os acontecimentos, meus irmãos, que envolvem a igreja, têm feito a igreja, ela parece que a igreja tem sido contida, parece que está amarrada, parece que a igreja era para ir, mas não foi, quer ir, mas tem medo, tem vergonha. Oh, glória a Deus! Não, sai, deixa, larga isso, glória a Deus! Vamos abraçar o Deus verdadeiro nesta noite, o Deus que tudo pode na tua vida, que pode mudar a tua vida nesta noite. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Meu irmão, levanta a tua mão, porque esse Deus merece a nossa adoração nesta noite. Aleluia, o Deus verdadeiro, o Deus que nunca falha, nunca mente, o Deus que abate, mas que levanta. Como diz o nosso irmão leu aqui, é o que faz com que aquele que está sentado no monturo se assente com os príncipes da sua casa. Esse Deus verdadeiro, ainda que digam que você não é nada, não pode nada, mas se tu tiveres este altar em ordem, este altar onde Deus vem receber o teu sacrifício, com certeza Deus estará mudando a tua história. Deus é o Deus que muda a história, meus irmãos. Aleluia! Quantas pessoas profetizaram pelo diabo para mim, lá no mundo, não na igreja, no mundo, dizendo que eu ia ser pior do que meu pai. Meu pai, quem conheceu, era um homem que bebia. Diziam que eu ia ser isso, eu ia ser aquilo. Mas quando, aleluia, Deus veio para o meu altar. Quando Deus veio para o meu altar, aleluia. Não te esqueças de nada que tu prometeste a Deus no altar. Aleluia, Deus não é como o homem, nós prometemos para o homem, o homem se esquece, Deus não se esquece, está na conta de Deus. Glória a Jesus, você prometeu que ia orar todo dia, comece a orar então, glória a Deus, aleluia. A nossa igreja, irmãos, precisa de combustível para que ela comece a funcionar melhor. Às vezes a igreja está quadrada em vez de estar redonda, ela às vezes se atrapalha em vez de caminhar direito, tropeça na pedra, cai no buraco. Por quê? Porque o altar precisa ser consertado, o altar precisa ser arrumado, aleluia, desde o púlpito até o final. Não coloca a culpa no pregador, não, você faz parte deste movimento. Há uma igreja espiritual e você faz parte dela. Lá no final, se é verdade, levantou a mão e diz um amém aí, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus quer mudar a nossa vida, Deus é o Deus que muda a nossa história. Por isso vamos convidá-lo para entrar na nossa vida nesta noite. Aleluia, quem sabe há alguém conosco que ainda não chamou Deus para a sua vida, para o seu altar, oferecendo a Deus o seu coração, para que Ele venha fazer morada. Hoje é a noite de você sair daqui bem acompanhado. Aleluia. Tem uma propaganda do American Express que diz: não saia sem o American Express. Eu digo: não saia sem Jesus daqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se tu sais com Jesus daqui nesta noite, a coisa é diferente, aleluia, aleluia. Quando baterem na porta do teu coração, quem vai atender é Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quando a internet é pornografia, quando aquilo que destrói a tua alma bater no teu coração, você manda Jesus atender, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Oh, temos um altar, glória a Deus, um altar público e um altar íntimo. Um altar íntimo e um altar público. Sabe o que acontece quando se inverte essa lei, essa ordem? As pessoas passam vergonha, as pessoas ficam envergonhadas. Vocês lembram de Saul? Saul estava aguardando Samuel vir para oferecer sacrifício. A Bíblia diz que Saul, ele mesmo confessa, a Bíblia conta a história, mas ele mesmo diz que Deus não falava com Saul, nem por Urim, nem por Tumim e nem por profeta nenhum. Nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo na nossa igreja, glória a Deus, aleluia. O livro de Daniel até o capítulo 6 foi histórico, mas do capítulo 7 ao capítulo 12 foi só a revelação de Deus. Aleluia. A Bíblia diz: não maltrateis os meus profetas, os meus ungidos, e nem a meus profetas faças mal. Aleluia. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Precisamos dar atenção a que o Espírito Santo fala. Aleluia. Uma igreja sem esta atenção, sem
essa reciprocidade, sem esta ligação, sem essa alternância, sem esta aliança, é fadada à derrota, é fadada ao descaso, é fadada ao ostracismo. Mas neste lugar Jesus tem poder. Glória a Deus. Se Ele tem poder na tua vida, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Saul ficou tão impressionado com seus inimigos, tão impressionado, porque seu altar estava desconcertado. Quem tem o altar fora da planta de Deus, quando o diabo bate, quando a enfermidade chega, a primeira coisa que ele faz é ficar como Belsazar, tremer os joelhos, se desconjuntar e ficar desesperado. Mas quem entendeu não, quem entendeu não, quem entendeu não, quem entendeu não, glória a Deus. Quem entendeu não, glória a Jesus, glória a Deus. Às vezes nós estamos reunidos e quando acontece alguma coisa diferente, abre um clarão na igreja. Oh, glória a Jesus. As pessoas temem o inesperado, temem o espiritual, temem o transcendental, temem aquilo que não podem ver. Aleluia, tu não estás vendo que Jesus está no teu lado, meu irmão, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Para que temer se Ele está contigo? Glória a Jesus. Saul, a Bíblia diz que edificou um altar para ele mesmo. Há muitos que estão edificando altares para si, altares da fama, altares da riqueza, altares, querem ser conhecidos pela mídia, altares para si mesmo. A Bíblia diz, leia lá, Saul edificou um altar para ele mesmo. Samuel disse, Saul, você está perdido, rapaz, você inverteu a situação, você deveria buscar a Deus, para depois Deus honrar você. Tem gente que é assim, quer enfrentar tudo na vida, sem antes ter conquistado as suas vitórias, de joelho na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí vai ser como Paulo, que os filhos daquele exorcista diz, quem é você? Eu sei quem é Paulo e muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são? Aleluia, hoje o Espírito Santo convida para que nós venhamos a edificar o nosso altar íntimo, aleluia, lá na nossa casa, aleluia. Onde é que é? Lá na tua empresa não tem lugar, vai no banheiro, rapaz, vai no banheiro, ora a Deus no banheiro, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, edifica o teu altar íntimo. Não adianta você ficar passeando, jogando a mãozinha para cima, em cima do carro alegórico, pensando que está tudo bem. O diabo veio para destruir, mas o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Ah, ele é tão bonitinho, ele é lindo, ela é linda, ele se veste tão bem, olha como desfila, olha como canta, olha como é belo, mas não tem o altar diante de Deus. Deus não recebe. A igreja torna-se um teto de concreto. O céu não se abre porque não construiu o altar diante de Deus, lá sozinho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quantos querem construir o seu altar primeiro, antes de enfrentar as suas adversidades? Aleluia. Quando você se ajoelha e ora e diz, Deus, eis-me aqui. Quando você chega no teu campo de batalha, Deus diz, meu servo, eis-me aqui. Glória a Deus. Davi enfrentou um urso, enfrentou o leão sozinho. Aleluia, ninguém conhecia Davi. Era simplesmente o doce cantor de Israel, o homem que tocava as harpas, e o inimigo era mandado embora. Quem é Davi? Davi é um desprestigiado. Davi é um que está no monturo, não tem valor, não tem aparência, não tem formosura, não tem estatura. Saul era alto, Davi era baixinho. Mas quando Davi foi na unção de Deus, aleluia, aleluia, Deus disse, agora Davi, você construiu uma vida comigo na intimidade, agora é comigo, meu servo, agora é comigo, deixa vir o Golias, que eu vou glorificar o meu nome. Aleluia. Quantos glorificam a Deus por esta a verdade que o Espírito Santo fala conosco nesta noite? Aleluia, vamos buscar a Deus, aleluia, vamos edificar o nosso altar íntimo, porque nós não vamos chorar lágrimas,
de arrependimento, lágrimas de tristeza. Ai, minha família, ai, minha mulher, ai, meu marido, ai, meu trabalho, ai, minha vida, ai, enfermidade. Não, não, não. Vamos chorar primeiro no altar de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.